Olá, acho que a maioria já me conhece, né? Eu sou o Wender. E eu sou a Gisele. E estamos aqui no dia 10, né, para apresentar o tema, né, do nosso dia 10, no mês da família, famílias renovadas para cumprir a missão. E no dia 10, nós vamos abordar o tema Cunhados e Cunhadas, o veneno das comparações. Vamos fazer uma leitura e também meditar um pouco no que esse tema tem a dizer a nós. Lá em Gálatas 6,4 diz o seguinte: Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Sem se comparar com ninguém. Sem se comparar com ninguém. O ensino apostólico nos chama a examinar o próprio trabalho, para que tenhamos motivo de glória em nós mesmos, e não em comparação com outros. Comparação é veneno para o coração, e na família isso aparece com força nos relacionamentos entre cunhados e cunhadas. O nosso tema aqui ele é bem específico, né, onde nos mostra sobre a comparação entre cunhados e cunhadas. E no ambiente familiar, isso acaba se tornando muito comum, né, infelizmente, até de forma natural, quando a gente acaba se comparando com o nosso familiar, em específico aqui, né, com o nosso cunhado, com a nossa cunhada, de quem, por exemplo, está melhor profissionalmente, quem está chegando mais longe na vida profissional, quem tem o melhor casamento, quem já tem filhos, quem não tem filhos, quem apresenta os filhos mais comportados, enfim, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com as comparações, porque elas vão trazendo uma angústia, elas vão trazendo uma frustração para a nossa vida, né? Muitas vezes até pode atrapalhar o nosso relacionamento com o nosso familiar, né? E às vezes nós temos um bom relacionamento com o nosso familiar, mas a gente acaba deixando esse sentimento da comparação, e muitas vezes, na maioria das vezes, a comparação ela é negativa. A gente vai deixando esse sentimento nos corroer, intensificar dentro de nós e atrapalhando o nosso relacionamento com o nosso familiar e também até o andamento da nossa vida, né? E a gente precisa tomar esse cuidado, né, para não deixar isso crescer dentro de nós, né? E tem até aquele ditado que diz, né, a grama do vizinho, né, muitas vezes parece mais verde do que da nossa casa, né? Mas muitas vezes a gente está olhando uma área da vida do nosso familiar que naquele momento está mais avançado do que na nossa vida, mas às vezes outra área da nossa vida a gente está mais bem sucedido. E muitas vezes, sem saber, o nosso familiar nos olha como espelho em outra área da vida dele, em que ele gostaria que fosse diferente, né? Então nós precisamos tomar esse cuidado. Muitas vezes isso vai acabar paralisando a gente, porque ao invés de a gente focar em nossos próprios atos, na nossa vida, no nosso objetivo, no nosso relacionamento com Deus, ser grato naquilo que Deus tem concedido a nós, naquele caminho que Deus está trilhando para nós, a gente acaba tirando o nosso foco da nossa própria vida e olhando demais para a vida do nosso familiar. E muitas vezes isso vai ser prejudicial, porque vai trazer um sentimento de angústia, frustração, o que pode nos paralisar e dificultar ainda mais chegarmos no nosso objetivo. Então, assim, né, eu acredito até que, eu não vou dizer comparação, né, mas eu acho até que o nosso familiar, em determinada área de nossa vida, ele pode até nos ajudar. Muitas vezes, eu vou dar o exemplo da vida profissional. Às vezes, o nosso familiar, na vida profissional, ele está um pouco mais avançado que nós, né? E às vezes nós podemos conversar, pedir orientação, buscar uma motivação para que a gente possa melhorar as nossas deficiências, aprender com o nosso próximo e evoluir. Nesse ponto eu acho até interessante a gente ter essa comparação, mas não uma comparação que vai nos trazer mal.
mas aquela que nos vai fazer evoluir. Mas que nós possamos tomar muito cuidado com as nossas comparações, para que elas não tragam mal à nossa vida. Precisamos ser gratos naquilo que Deus está concedendo a nós, focarmos no nosso próprio caminho, que eu tenho certeza que a gente vai vencer. Muitas vezes vencer não significa prosperar de uma forma acentuada, mas estar vivendo no centro da vontade de Deus, naquilo que Deus tem preparado para nós. Gisele vai estar então fazendo uma oração em relação a esse assunto, esse tema que vale, e que você possa refletir nesse tema, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede. Obrigada pelo 10º dia de reflexão em prol da família, Senhor, na Igreja Batista Jardim da Prata. Peço que o Senhor esteja conosco, com a nossa família, Senhor, blindando cada família, Senhor, presente nessa igreja, Senhor. Abençoe cada um em seus projetos, Senhor. Que nenhuma comparação venha a estragar, né, separar ninguém da família, que eles possam sempre estar unidos, Senhor, em prol de cada dia mais estarem como família, né, e em prol da felicidade um do outro, Pai. Amém. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor, nos ajude a melhorar cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Amém.